Olá, vamos direto ao ponto hoje, né? Analisar uma oportunidade profissional bem específica que está rolando lá no Paraná. É o concurso para advogado no Conselho Regional de Medicina, o CRM-PR. A gente deu uma olhada no edital, nas atualizações, e a ideia aqui é justamente essa: destrinchar os pontos mais importantes, sabe? Para quem está pensando em fazer ou só para quem tem curiosidade sobre carreira jurídica nesses conselhos. E olha, logo de cara tem um negócio que chama a atenção. A vaga é CLT, 40 horas, e o salário inicial, bom, mais de R$ 8.200. Vamos ver isso direito. Começando pelo básico, então. O cargo é de advogado para atuar lá no CRM do Paraná. Não tem um número fixo de vagas agora, é para cadastro reserva, o famoso CR. Isso. A remuneração, como eu disse, R$ 8.224,73, jornada de 40 horas semanais e o regime CLT. Essa dupla cadastro reserva e CLT merece um comentário, né? Cadastro reserva, bom, significa que o CRM vai criar uma lista de aprovados e aí, conforme precisar e tiver orçamento, eles vão chamando durante a validade do concurso. Não é garantia de chamar logo de cara, mas cria aquela expectativa, né? Sim, fica ali na espera. Exato. E o regime CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, ele é diferente do estatutário, que a gente vê mais em órgão público tradicional. Isso quer dizer FGTS, aviso prévio, aquelas regras do mundo privado, digamos assim. Talvez a percepção de estabilidade seja um pouco diferente, mas tem suas próprias regras trabalhistas. É uma opção interessante para um conselho. Faz sentido essa análise. E para quem está animado para entrar nessa, atenção total aos prazos, que são apertados. Quem está organizando é o Instituto Nosso Rumo. As inscrições já estão rolando, vão até 24 de novembro, às 23 horas e 59 minutos, tudo pelo site deles. A taxa é de R$ 82,00. E um detalhe, o prazo para pedir isenção dessa taxa foi super curto, acabou já em 24 de outubro. Pois é. Quem não conseguiu ou não podia, agora tem que pagar para garantir. Exatamente. Esse prazo de isenção curtíssimo, bem no comecinho, mostra que tem que ficar ligado desde o primeiro dia que o edital sai, sabe? Não dá para dar bobeia. Verdade. E a data da prova também já está marcada, 14 de dezembro. Isso aí já mostra um cronograma, assim, bem corrido. Exige preparação imediata mesmo. Não tem tempo a perder. Com certeza. Agora a pergunta-chave. Quem pode concorrer? Quais são as exigências? Olha, os requisitos básicos, pelo que está no edital, são 2. Primeiro, o diploma de graduação em Direito, claro. Tem que ser de instituição reconhecida pelo MEC, tudo certinho, registrado. Ok, o básico. E segundo, um ponto assim, crucial, ter registro ativo na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa parte da inscrição ativa na OAB parece meio óbvio para advogado, né? Mas tem alguma pegadinha aí, algo que o pessoal pode não se atentar. Olha, não é bem uma pegadinha, mas é um ponto de atenção que sempre volta em concurso para advogado. Ativa significa estar, assim, 100% em dia com a ordem. Anuidade paga, sem nenhuma pendência, sem sanção disciplinar que suspenda o exercício, tudo em ordem. Entendi. Não é só ter a carteirinha. Não mesmo. E geralmente essa comprovação eles pedem na hora da posse, não só para se inscrever. Já vi caso de gente aprovada ter problema na hora H por um detalhezinho administrativo na OAB que dava para ter resolvido antes. Então, assim, tem que garantir que o registro está impecável, pronto para jogo quando pedirem. Ótimo alerta. E falando em detalhes importantes, parece que o edital já mudou um pouquinho. Teve uma retificação, né? Publicada em 28 de outubro. Sim, teve. E isso só reforça o que eu falei. Tem que vigiar o site da banca o tempo todo. Edital de concurso é um documento meio vivo, sabe? Pode mudar. Essa retificação do dia 28, pelo que consta, mexe em alguma coisa da prova de redação. É fundamental, assim, indispensável, que quem for fazer o concurso entre no site do Instituto Nosso Rumo, ache essa retificação e leia o documento inteiro. Não dá para confiar só no resumo, né? De jeito nenhum. Confiar no disse-me-disse é muito arriscado. A responsabilidade de acompanhar tudo, retificação, comunicado, convocação, é toda de quem está concorrendo.
Ignorar uma atualização pode dar muito problema, até eliminar. Perfeito. Então, olho vivo no site da banca. E como vai ser a seleção? Como as pessoas vão ser escolhidas? Agora que fica interessante, né? Entender a estrutura, para ter chance de entrar no cadastro reserva. Certo. E quais são elas? A primeira é a prova objetiva, aquela clássica, de múltipla escolha. São 40 questões no total. Ok. As disciplinas que vão cair, segundo o edital, são língua portuguesa, legislação específica do CRM-PR e conhecimentos específicos da área jurídica. A pontuação vai até 100, e para não ser eliminado e seguir para a próxima fase, tem que fazer no mínimo 50 pontos. É o score bruto, basicamente o número de acertos. Língua portuguesa, legislação do CRM-PR e conhecimentos específicos. Essa divisão já dá uma bela dica de onde focar a preparação, não é? Sem dúvida nenhuma, português é base para qualquer concurso de nível superior, né? E para advogado, então, interpretar e escrever bem é mais vital ainda. Mas o destaque para legislação do CRM-PR e conhecimentos específicos. Isso é um sinal bem claro. Não basta só saber o direito geral. Tem que ir no detalhe. Exato. Vai ter que mergulhar fundo nas normas do Conselho Regional de Medicina do Paraná mesmo. Resolução, portaria, regimento interno. Entender o Código de Processo Ético Profissional dos Médicos e, claro, dominar os ramos do direito que mais têm a ver com a atuação do CRM. E quais seriam esses ramos, assim, na sua visão? Dentro desses conhecimentos específicos, o que um candidato deveria priorizar mais? Olha, pensando no que um advogado de conselho faz, com certeza direito administrativo é chave. Licitação, contrato, processo administrativo, responsabilidade do Estado, aplicado ao conselho, né? Que é uma autarquia meio diferente. Certo. Direito constitucional, pela base de tudo, controle de constitucionalidade, processo civil, porque o conselho vai para a justiça, né? E muito provavelmente temas ligados a direito médico e sanitário, responsabilidade civil médica, pensando na defesa do conselho ou na análise dos processos éticos e a legislação específica da saúde e das profissões regulamentadas. É um estudo que exige foco e especificidade. Ou seja, não adianta só pegar o vade-mecum geral e ler a lei seca. Tem que entender como aquilo se aplica na prática do CRM e como a banca, o Instituto Nosso Rumo, costuma cobrar isso. Achar material bom para esse nível de detalhe deve ser um desafio. Exatamente. A qualidade do preparo faz toda a diferença num concurso desses. Eles costumam ser bem concorridos, viu? Mesmo sendo cadastro reserva. Ter acesso à prova antiga, material focado, entender o jeitão da banca, tudo isso ajuda a usar melhor o tempo e aumenta a chance, né? Falando nisso, para quem está nessa busca por uma preparação assim bem direcionada, com questão focada e material completo, especialmente nessa área jurídica ou da saúde, que exige tanto, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Parece que uma ferramenta assim pode ajudar bastante nesse desafio de achar o preparo certo, né? Com certeza. Ferramentas que oferecem um banco de questões grande, com filtro por banca, por instituição e principalmente com comentário explicando o porquê da resposta, isso é valiosíssimo. Ajuda muito a pegar o padrão de cobrança e a fixar o conteúdo de um jeito mais, digamos, eficiente. E voltando para a estrutura da prova do CRM-PR. Depois da objetiva, vem a segunda etapa, né? O que o edital diz sobre ela? A segunda etapa é a redação. Ela acontece no mesmo dia da prova objetiva, viu? Mas só vão corrigir a redação de quem fizer um mínimo de 50 pontos na objetiva. É um filtro bem importante. Entendi. E como é essa redação? O formato é o dissertativo argumentativo. Bem padrão em concurso, né? O texto tem que ter um tamanho certo, entre 20 e 30 linhas, nem mais nem menos. Ok. A pontuação também vai de 0 a 100, e a nota mínima para ser habilitado, para não ser eliminado nessa fase, também é 50 pontos. Entendi. E o que eles avaliam exatamente nessa redação? É só escrever bonito ou tem mais coisa? Tem mais coisa sim. E é aí que está o pulo do gato e o perigo também. Os critérios são claros no edital. Primeiro, o domínio da norma culta do português.
Gramática, ortografia, pontuação, o básico bem feito. Certo. Segundo, a capacidade de organizar as ideias de um jeito lógico, estruturado. Terceiro, coesão e coerência. As ideias têm que se conectar, fazer sentido juntas. E quarto, um critério-chave, a aplicação dos conhecimentos específicos da área de direito sobre o tema que eles propuserem. Ou seja, não adianta só escrever bem, tem que mostrar que sabe direito e sabe aplicar no tema dado. Então a redação é quase como se fosse uma pequena peça jurídica, um parecer disfarçado sobre algum tema específico. Dá para pensar assim, sim. Provavelmente o tema vai ser alguma coisa relevante para a atuação do CRM. Talvez um caso hipotético, uma questão de ética médica ou algo administrativo. A banca quer ver se o candidato consegue construir um raciocínio jurídico firme, usando os conceitos e a lei certa, de forma clara, persuasiva, dentro daquela estrutura de dissertação argumentativa. É uma avaliação bem completa da capacidade do futuro advogado do Conselho. E fora o conteúdo, tem as regrinhas de forma, aqueles detalhes que podem derrubar um candidato mais distraído. Sim, e são regras bem rígidas. A redação tem que ser escrita à mão, obrigatoriamente com caneta esferográfica, tinta azul ou preta. Nada de caneta colorida, marca-texto, lápis. Proibido colocar qualquer marca, rúbrica, assinatura, qualquer coisinha que possa identificar quem escreveu, fora do lugar certo para isso. Só vale o que está escrito na folha de resposta oficial. Rascunho não conta para nada. E que dá nota 0 e elimina na hora? O editor geralmente lista escrever fora do tamanho pedido, menos de 20 ou mais de 30 linhas, usar lápis ou outra caneta que não seja permitida e, claro, o principal, fugir do tema proposto ou do tipo de texto pedido. Se pedem uma dissertação argumentativa sobre X e a pessoa escreve uma história ou um poema, a nota é 0, não importa se está bem escrito. Adequação ao tema e ao tipo textual é fundamental. Analisando tudo isso, a redação tem um peso enorme, né? Ela elimina e classifica. Não é só a escrita, é a capacidade de pensar e argumentar juridicamente. E essas regras de formato, que parecem só burocracia, também testam a atenção aos detalhes, o cumprimento de norma, que são habilidades essenciais para um advogado que vai lidar com processo e regulamento todo dia no CRM. É uma etapa que pode definir quem passa e quem fica. Faz todo sentido. E além do edital e das retificações, que são a fonte número 1, indispensável, quem está se preparando pode buscar outras ajudas. Tem material de apoio que complementa. Sim, o próprio mercado de concurso oferece muita coisa. Livros, cursos focados em carreira jurídica, às vezes trazem provas antigas comentadas de cargos parecidos, mesmo que de outra banca ou outro órgão. Isso ajuda a treinar, a entender como os temas caem. E é sempre bom também dar uma olhada no cenário geral dos concursos jurídicos, sabe? Quais estão abertos, quais estão previstos. Especialmente para advogado em outros conselhos ou órgãos públicos. Isso dá uma noção do mercado e pode até ajudar a ver se dá para aproveitar o estudo para mais de um concurso. Essa visão mais ampla é interessante mesmo. Comparar salário, regime de trabalho, o que cai na prova entre diferentes concursos de advocacia pública ou de conselho, ajuda a pessoa a situar melhor essa oportunidade do CRM-PR, né? E até planejar outras tentativas, otimizando o estudo. Não ficar só naquela caixinha. Exatamente. Uma preparação estratégica olha não só o edital específico, mas o ecossistema de concursos da área. Usar provas anteriores do Instituto Nosso Rumo, se achar, para cargo jurídico seria o ideal para pegar o estilo deles, mas mesmo prova de outra banca sobre direito administrativo, constitucional, processual, aplicada a conselho ou autarquia, já ajuda a fixar o conhecimento. Ok, então para a gente amarrar tudo que a gente viu. Temos aí uma oportunidade para advogados no CRM do Paraná, contrato CLT, salário inicial bom acima de R$ 8.200, mais cadastro reserva, tem que ter diploma em direito e o AB ativa, tudo em dia. A seleção tem 2 fases que decidem, prova objetiva com 40 questões, português, legislação do CRM e direito específico, e uma redação dissertativa argumentativa que vai cobrar conhecimento jurídico aplicado ao tema. Isso. Inscrições até 24 de novembro e a prova já é em 14 de dezembro.
Ou seja, exige foco total e ficar de olho no site da banca o tempo todo. E vale a pena pensar um pouquinho, né? O que significa ser advogado de um Conselho Regional de Medicina? É uma posição bem particular. Esse profissional não defende só um cliente, mas os interesses da instituição, do conselho em si. Isso vai desde orientar a diretoria em questão legal, complicada, analisar processo ético contra médico, dar parecer, até defender o conselho na justiça. Nossa! É uma atuação que mexe diretamente com a regulação e a fiscalização da medicina no Estado. Uma responsabilidade tanto. Exige um conhecimento bem específico da área médica, da legislação de saúde, além do direito geral, né? Sem dúvida. É garantir que tudo que o Conselho faz, fiscalizar, registrar, julgar eticamente, esteja dentro da lei. E tem que equilibrar a defesa das prerrogativas dos médicos com a proteção da sociedade. É um trabalho de bastidor, mas essencial para o sistema funcionar. Isso leva a gente para uma reflexão final, pensando nessa dualidade toda. Como será que o advogado de um conselho tipo CRM lida no dia a dia com essa tensão entre defender os interesses dos médicos e, ao mesmo tempo, garantir que o conselho proteja a sociedade de maus profissionais? Onde fica o equilíbrio ético e jurídico disso tudo? Ou, voltando para a preparação do concurso, olhando a estrutura da prova, qual será a dose certa? Dominar a legislação específica do CRM, as resoluções internas, versus ter uma base muito forte nos grandes ramos do direito, tipo administrativo, constitucional, que dão a base para interpretar tudo. O que será que pesa mais para passar e depois para fazer um bom trabalho lá dentro? Fica aí a questão para quem está nessa jornada, né?